Boa tarde, meu povo. Vim aqui conversar com vocês. Meu bebê tá dormindo. Vim conversar com vocês um assunto que eu coloquei em pauta no Instagram. Quem não segue a gente no Instagram, vou deixar os dois Instagrams aqui, o meu e do Lucas. E eu fiquei muito assim, falei, gente, como é que eu vou falar sobre o meu parto? Porque assim, foi uma situação assim, muito punk na minha vida. E eu falei, gente, se eu tô dividindo tudo com vocês, como é que eu não vou dividir o meu parto? Mesmo tendo sido assim, uma situação assim, muito estranha, muito cabulosa. Gente, vocês vão entender. Gente, eu falei, eu tenho que dividir. Então eu vou fazer meu vídeo sobre relato de parto, vocês não se assustem. Vocês não fiquem preocupados e preocupadas com o parto normal. Cada um tem uma experiência. Acredito eu que eu sofri muito porque eu engordei muito na gravidez. Eu me considerava uma pessoa saudável antes da gravidez. Eu era relativamente magra, eu tinha minhas rotinas de saúde e tudo mais, alimentação. Comia besteira, lógico, todo mundo come. Mas eu acreditava que eu era uma pessoa saudável. Só que durante a gravidez eu meio que enlouqueci na comida e engordei 30 quilos. E eu acredito que tudo que eu sofri no parto foi devido a esses 30 quilos que eu engordei. Eu fiquei muito inchada. Minha barriga era muito grande. Lucas, ele tinha uma estrutura muito grande. Então, assim, toda vez que eu ia fazer ultrassom, a médica falava, nossa, mas ele tem uma estrutura grande. Então, eu já sabia que eu ia sofrer. Eu tinha excesso de líquido. Então, eu era polidrâmia, que chama, né? Então, excesso de líquido amniótico. Então, tudo que tinha de alteração que podia piorar o parto, eu tinha. Então, vamos lá. Eu tinha um convênio. Eu ainda tenho convênio, inclusive. Eu fiz o convênio para fazer tratamento porque eu achava que eu não engravidava. Só que eu não engravidava porque meu marido não queria um filho, eu acredito nisso. Porque assim, eu fiz o convênio em um mês, no outro mês eu engravidei. Tanto é que eu fui fazer os exames, eu falei, gente, não tem como fazer o exame porque eu não menstruei. Quando eu vi, eu tava grávida. Então, eu não consegui ter o parto pelo convênio, na rede particular, né? E aí eu tive que ter pela rede pública, pelo SUS. Então, o hospital de eleição pelo meu postinho foi o Agarram. Então, eu cheguei por volta no Agarram de umas 8 horas da noite, nesse dia. Eu já estava tendo contrações há umas 2 semanas e meia. E eu já estava fazendo avaliação a cada 3 dias, fazendo cardiotoco para ver se ele estava sofrendo. Porque eu já estava com 1 centímetro de dilatação e contrações de 5 minutos, a potência 90, por aí. Então, toda vez que eu ia fazer a avaliação na emergência, elas falavam, oh, pode ser hoje, porque sua contração já é contração de parto. Só que eu passei 2 semanas e meia assim e nada. No dia que eu realmente fui pro hospital, eu tava no hospital com meu pai na UTI. E foi engraçado, o único dia que eu fiquei sozinha na UTI com meu pai. E meu pai, ele teve uma queda. Ele deu uma piora. E eu acredito que isso me deixou nervosa. Eu fiquei com muito medo de perder ele naquela hora, né? E isso, acredito que aumentou a potência das minhas contrações, que eu já estava tendo de 5 em 5 minutos, tudo direitinho. E eu estava com 39 semanas e 2 dias. E aí, minha mãe chegou, eu falei, mãe, eu preciso ir pra casa, eu não vou conseguir ficar aqui, eu preciso ir pra casa, eu vou tomar um banho, porque eu acho que é hoje. Vou pro hospital. Cheguei em casa, gente, só jantei, o Matheus fez um macarrão, jantei, falei, amor, vou tomar um banho, porque a gente vai ter que ir pro hospital. Sabe aquele negócio de expectativa e realidade? Gente, eu esperava, eu falava, eu nunca vou ficar peludinha no parto e tudo mais. Não consegui me depilar no banheiro, gente, na hora do banho. Você não consegue, é tanta dor que eu não conseguia baixar. E eu muito inchada a perna, retenção e tudo mais. Barriga desse tamanho, não conseguia. E aí, então, ponto. Realidade total, fui peludinha. Chegamos no hospital, no Agarram, por volta de 8 horas da noite. Eu muita dor, muita contração e passando muito mal. A gente fez a avaliação com a médica e aí a médica falou que eu já estava com 3 centímetros de dilatação. E aí ela falou assim, você vai fazer o seguinte, você vai andar por 1 hora lá fora pra gente ver se evolui para 4 centímetros. Evoluindo para 4 centímetros, eu interno você. Gente, eu não andava, eu não conseguia andar muito. Eu ficava mais agachada, eu agachava, me segurava assim, sabe? E agachava, segurava muito o Matheus. O Matheus, tadinho, ficou muito assustado, acredito. Isso porque ele viu só 10%. Ai, gente. Então tá, né?
E aí eu consegui ficar assim uns 40 minutos. Aí eu falei, não amor, vamos lá na médica, porque eu tô realmente passando muito mal. Quando a gente entrou, depois de 40 minutos, ela fez o toque de novo, avaliou e eu já tava com 4 centímetros. Aí ela falou, é o seguinte, você já tá tendo uma evolução boa, eu vou fazer o seguinte, eu vou estourar sua bolsa pra gente ver se evolui mais rápido. Eu não, tudo bem. Ela estourou minha bolsa. Gente, por que ela foi estourar minha bolsa? Gente, que coisa. Depois que ela estourou a bolsa, eu entrei no lugar da lua, porque era tanta dor, assim, aumentou. Se eu tava sentindo 200% de dor, eu fui pra 1000% de dor. E aí, eu desci pra internação, coloquei camisola e tudo mais, desci pra internação. Isso foram coisas de minutos, né? Quando a gente chegou na internação, o meu marido, ele tem diabetes. Ele era o que ia me acompanhar no parto, né? Gente, eu fiquei com muita raiva na hora, muita raiva dele, que eu acho que eu nem olhei pra ele direito. Aí ele perguntou pra moça da entrada da internação, eu posso comprar um lanche porque eu tenho diabetes, eu tenho medo de passar mal. Ela falou que não podia entrar com comida. Aí ele falou, virou, me chamou e falou assim, amor, eu acho que não vou poder acompanhar você no parto. Gente, eu vi, gente, eu fiquei com tanta raiva, mas tanta raiva. Eu não queria ver ele de jeito nenhum, mas eu fiquei com tanta raiva. Eu falei, eu sabia que ele ia me abandonar. Imaginei que ele ia me abandonar, porque durante a gravidez eu quebrei o dedo do pé. E esse menino quase vomitou. Chegamos no hospital, esse menino começou a passar mal, a glicemia baixou, porque eu quebrei o dedo do pé, só entortou o pé. O dedo, perdão. E assim, nem tava sangue, nem nada. Eu falei, gente, no parto ele não vai conseguir, ele vai acabar me abandonando. Foi o que aconteceu. Mas eu agradeço muito a Deus, porque realmente eu acho que não era uma situação para ele assistir, porque foi um parto assim muito cabuloso, muito cabuloso, muito cabuloso. Então, aí ele precisou sair, né? E ele chamou minha irmã. Minha irmã, assim, foi guerreirinha mesmo, ela me ajudou, porque ela aguentou pesado mesmo. Ela entrou por volta de, acho que umas 10 horas, ela chegou, ela ficou comigo até 6 horas da manhã. Eu tive o Lucas 8h24 da manhã. Depois que ela saiu, ela ficou muito cansada, ela trocou com minha mãe por volta de 7 horas, né? E aí, 7 horas da manhã, minha mãe entrou. Mas aí pra frente eu explico. E aí, minha irmã foi muito guerreirinha comigo, porque ela passou a maior parte, assim, comigo, a maior parte, a parte mais terrível mesmo, assim, do meu parto. Gente, aí era uma dor que, assim, não tinha jeito, eu não conseguia, eu fiquei assim, eu desfaleci, eu fiquei realmente muito cansada, foi um negócio assim, punk mesmo, punk. Tanto é que a gente tinha, no hospital, no Agarran, tinham só 3 gravidinhas, eu e mais 2. Eu ia pro banheiro para evoluir o parto, pra gente tomar banho de água quente, escorada na minha irmã. Ficava escorada na minha irmã e assim, me arrastando, passando mal mesmo. E as gravidinhas pareciam que estavam passeando no shopping. Elas iam pro banheiro fazendo carinho na barriga e tudo mais. Gemer, elas gemiam assim, Gente, era terrível. E eu, assim, eu não gritei. Eu não sei se eu falei muito alto. Eu acho que eu devo ter falado as coisas muito alto, mas eu não cheguei a gritar aqueles gritos. Não sei o que, não. Eu acho que eu baguncei muito a maternidade. Eu acho que as enfermeiras devem ter rido muito de mim. Porque eu acredito que elas devem ter achado que eu era muito daquelas fervorosas de igreja. Porque eu ficava toda hora chamando Jesus e falava, Jesus, misericórdia, misericórdia, Senhor. Ai, meu Deus do céu, era só isso que eu falava. Então, assim, eu não gritava, eu rezava muito, eu pedia muito pra Deus misericórdia e tudo mais. Porque era uma dor, assim, gente, fora do comum mesmo. Então, era desse jeito. Eu não conseguia pela questão do peso, eu não conseguia ficar em nenhuma posição. Então, assim, minha irmã, ela ficou muito cansada, porque toda hora eu levantava, ela escorada nela, eu deitava e levantava e sentava, e era um negócio assim, de minuto em minuto, porque em pé era a melhor posição pra mim, só que eu dava muito pesada, muita retenção. Então eu ficava em pé, eu passava 1 minuto, eu cansava, ela falava, você quer sentar? Eu falei, quero. E sentava, doía demais. Aí deitava, nossa, deitada eu não conseguia. Era um negócio assim, punk mesmo, punk. E aí foi isso. Durante até umas 2 horas da manhã eu já tava com 10 centímetros de dilatação. Eu tava passando muito mal, foi muita dor que eu cheguei a vomitar. Gente, aqueles fluidos indesejáveis, até vomitar eu vomitei. Então, assim, a gente não tem como controlar isso. Outra questão de expectativa e realidade. Eu tinha muito medo de passar mal e eu só passei mal. Foram 12 horas eu passando mal. Cheguei até a vomitar. Então, assim, eu passei muito mal, muito mal.
Até o médico falou, isso é normal, 99% das mãezinhas passam mal, então você fica tranquilo. Mas assim, você fica com vergonha, você não quer passar mal, né? Me deram Plasil para eu não vomitar mais e foi dessa forma. Eu fiquei sendo avaliada com 2 médicas até 6 horas da manhã. Gente, eu tava num estado de que eu ficava com raiva de todo mundo. Tipo assim, a enfermeira não aparecia, eu ficava com raiva. Eu me guardava, eu ficava pra dentro. Eu acho que minha irmã, ela percebeu, porque a médica vinha falar, ela falava, eu fazia cara de paisagem, eu nem respondia nem nada. Porque eu ficava com muita raiva, porque eu já tava com 10 centímetros de dilatação, a médica vinha, olhava, vamos esperar mais um pouquinho. Gente, imagina você com uma dor infernal, assim, que você tá quase morrendo. E eu era assim, vinha a contração, eu não conseguia não fazer força. Era tanta força, era tanta dor, que eu fazia força realmente para expulsar. Então toda a contração fazia força, então eu tava muito cansada. Deu acho que umas 5 horas da manhã eu já tava muito, muito cansada. Então, assim, e minha irmã muito cansada também. Então, por isso que ela trocou. Ela, gravidinha, tadinha, eu acho que até ela ficou chocada. E ela até falou depois que ia fazer parte cesárea. Ela tem convênio também, ela vai conseguir fazer pela rede particular. E aí tem analgesia e tudo mais. Eu falei pra ela depois, não, Pete, vai ter analgesia, você não vai passar o que eu passei. Porque com analgesia é outra coisa, né, gente? Vamos combinar. E aí ela ficou muito cansada. Então lá por volta de 6 horas ela pediu pra minha mãe vir, elas trocaram, minha mãe entrou. Então quando minha mãe entrou eu já tava no limite, assim, eu já tava muito nervosa, morrendo de dor e não evoluía. E eu achando que ia morrer, porque era tanta dor e o neném não nascia, o Lucas não nascia. E fazia uma avaliação e nada. Então, eu fiquei com muita raiva das médicas, porque elas chegavam e falavam, vamos esperar mais um pouquinho. O que acontece? Eu tinha excesso de líquido, eu era polidrâmia, então eu tinha muito líquido amniótico. O Lucas era muito grande, ele estava para baixo, encaixado, só que ele estava na posição errada, encaixado, porque o certo é o rostinho para as costas, para as minhas costas, e ele estava com o rostinho para frente. Então precisava fazer a manobra, na verdade precisava esperar ele girar, ele não girou. O meu colo do útero, de tanto que ele vinha, descia, encaixava a cabeça e voltava, porque ele era muito grande, inchou, então meu colo do útero também atrapalhou a descer. Teve essas questões todas. Quando deu mais ou menos 6 horas, chegou o médico da minha vida, porque eu falo assim, pra mim foi o melhor médico, porque assim, gente, eu não tinha muito desejo de ter parto humanizado, eu queria o parto normal, porque eu queria a recuperação mais rápida para voltar a trabalhar e tudo mais. E até para eu conseguir vivenciar tudo que eu queria vivenciar. Eu queria dar banho no meu filho, eu queria carregar meu filho, eu queria fazer as coisas. Porque quando a gente tem cesárea, dependendo da cesárea, a gente não consegue, a gente depende de outra pessoa. E eu queria viver tudo aquilo. Meu sonho era ser mãe, então eu queria viver tudo aquilo, né? Então assim, eu queria parto normal, mas eu não tinha esse sonho de ser humanizada, eu não queria parto em banheiro, eu não queria nada disso. Eu fiz até um plano de parto que a médica falou que era interessante fazer e tudo mais. Eu fiz o plano de parto. No plano de parto eu falei que se precisasse de epísio eu podia fazer e tudo mais. E aí acabou que nada foi da forma como eu esperava. Passei mal, as dores foram muito fortes, demorou 12 horas o meu trabalho de parto e tudo mais. Foi necessário fazer a epísio. Esse médico chegou às 7 horas da manhã, pra mim foi o médico salvador da pátria, porque eu tava já cansada de fazer força, passando mal. E aí ele falou, seu parto vai ser agora, a gente vai ter que fazer agora. Ele veio, a gente foram realmente 3 médicos, eu perdi a dignidade. Tudo que eu queria não aconteceu, assim, mas eu agradeço muito a Deus, porque foi assim, o melhor que tinha, o melhor jeito que era pra ser, né, eu acredito. E aí foram 3 médicos, as 2 médicas que estavam antes e ele. Por quê? Precisou as 2 médicas girarem o Lucas, então elas giraram o Lucas, já estava com 10 centímetros de dilatação, elas conseguiram girar o Lucas e o médico, ele falou, olha, eu vou precisar fazer epísio. Eu falei, não, tudo bem, pode fazer epísio. Me anestesiaram, graças a Deus fizeram essa anestesia, porque aquela questão do círculo de fogo foi a única coisa que eu não senti. Eu senti as dores e as contrações todas, mas ele passando eu não senti, porque eu estava anestesiada na área, né? E aí eles anestesiaram e fizeram o epísio.
E aí ele falou assim pra mim, olha, eu vou precisar te ajudar. Eu tava muito cansada, gente. Eu fazia tanta força. Pensa, você 12 horas fazendo força. Toda a contração vinha de 3 minutos você fazendo força pra expulsar o neném e o neném não descer. Então assim, eu tava muito cansada. Eu já virava o olho. Na verdade, eu já tava pedindo cesárea. Eu falava, ele pegou, chegou nessa gravidinha da frente, até engraçado. E ela só gemendo, ela gemia assim baixo. E falou, olha, eu acho que eu vou te dar um Buscopan. Quando ele veio falar comigo, eu falei, me dá um Buscopan, pelo amor de Deus, eu também preciso. Aí ele falou, não, na sua questão, na evolução que você já tá, você não pode mais remédio. E eu, ai meu Cristo. Então eu já virava o olho de cansaço, eu tava muito cansada. E eu virava o olho também tentando fazer, gente, vocês sabem SUS, eles tentam parto normal até o último instante. E aí eu virava o olho pra mostrar que eu tava sem força pra entrar pra cesárea. Porque eu falei, gente, eu já abri mão, pode ser cesárea, porque eu já tô tão cansada e tanta dor, falei, pode ser cesárea. E aí eu falava, eu quero cesárea. E minha mãe entrou. Aí minha mãe, para de virar o olho, menina. Gente, minha mãe foi o último. A minha mãe pra mim foi uma outra médica, porque assim, ela foi muito importante. Ela falava, para de virar o olho, menina, força, menina, faz força. Gente, o médico precisou subir em mim, aquela tal manobra pra ajudar a empurrar. Pra mim foi a vida. Eu falo assim, gente, vocês que ficam assim no parto humanizado, deixa o médico sabe de tudo. Assim, foi muito importante pra mim ele fazer a manobra. Foi o que me salvou, porque eu fazia força e o Lucas não descia. O Lucas era muito grande, a cabeça dele muito grande, ele vinha e voltava. Depois mesmo delas girarem, ele vinha e voltava. Então ele precisou subir e empurrar junto comigo. E aí minha mãe falava, força menina, força. E ela falava pros médicos, empurra, falava pras enfermeiras, empurra, empurra. Gente, eu perdi a dignidade, porque nessa hora eu já tava sem camisola. Eu não sabia onde estava a camisola. Eu não queria ninguém no meu parto, eu só queria meu marido. Tava todo mundo na maternidade assistindo meu parto. Acho que tinha umas 15 pessoas na sala. Foi assim, tipo, eu acho que eu baguncei aquela maternidade. Todo mundo ficou chocado com o meu parto, com a minha evolução, com as minhas contrações, com as minhas rezas, tudo. Acho que eu deixei aquela maternidade doida. E aí, então, assim, eu perdi minha dignidade. Então, assim, eu não tava nem aí mais pra nada. Eu tava sem roupa, tava com 15 pessoas na sala, era médico em mim, em cima, empurrando, era minha mãe empurrando as pernas, falando para as enfermeiras, falar, empurra, ajuda ela, empurra, vai Gabriela, faz força. Aí minha mãe, gente, eu só ouvia a voz da minha mãe, eu não ouvia a voz do médico, não ouvia a voz dos outros médicos. E ela falava assim, minha filha, ele é carequinha, empurra, minha filha, eu tô vendo a cabeça dele, ele é carequinha. E aí era o que me dava força pra empurrar. Aí a situação toda foi essa, gente, aí o Lucas nasceu. 8h24 da manhã, esse amorzinho nasceu com 3,850 kg, 53 centímetros. E nasceu muito saudável, eu muito cansada. Gente, e a questão de expectativa e realidade, outra coisa. Gente, eu imaginava, eu levei maquiagem, eu falei, cara, eu vou tirar foto do parto. Pensava que meu marido ia participar, meu marido não participou, aleluia, porque eu passei muito mal. Foi assim, perdi minha dignidade mesmo, acho que ele ia desapaixonar de mim. Do tanto que eu passei mal, do tanto que eu fiquei brava e eu era irritada. E eu peço desculpa até pra minha irmã, que eu acho que ela foi realmente porreta, porque eu acho que eu devo ter sido grossa com ela e tudo mais. E assim, você desespera, né? E tudo questão de expectativa e realidade. Foi tudo totalmente diferente. Questão da epísio, eu pensava que poderia ter epísio, preferia epísio do que laceração, né? Porque quando lacera, às vezes lacera de um jeito que pode danificar, e aí eu preferia epísio. Mas assim, pensava as coisas totalmente diferentes do que foi. Não imaginava que precisava de fazer manobra. Cara, não imaginava 3 médicos, um fazendo manobra, né, na minha bichinha, o outro empurrando, e a outra segurando, né? E não imaginava 15 pessoas no meu parto, eu não queria ninguém no meu parto. Gente, eu sou uma pessoa que eu sou muito tímida. Então, assim, eu não queria ninguém. Então, assim, minha dignidade foi pra água abaixo, porque tinha 15 mil pessoas. Acho que tinha umas 15 pessoas no meu parto, né, lá assistindo. Todo mundo da maternidade foi, todos os enfermeiros, os residentes, os médicos foram assistir meu parto. Foi um parto muito difícil. E tava com perigo de ir pra cesárea, que os médicos da cesárea estavam atrás, do anestesista e tudo mais, esperando pra ver se realmente o Lucas ia nascer. E aí foi isso, gente, o Lucas nasceu. Eu não consegui me maquiar, não consegui ficar bonitinha. Se eu postar a foto, eu vou colocar a foto aqui pra vocês, gente. Meus cabelos desse tamanho, assim, eu com a cara desse tamanho. Quando ele nasceu, colocaram ele aqui, eu não acreditei.
E aí minha mãe, fala com ele. Eu fiquei tão assim, eu tava tão cansada que eu nem falava com ele. Gente, é uma situação que você não sabe nem explicar. Você não sabe nem... foi fora, assim, do comum. Eu passei uns 3, 4 dias sem força no braço. Eu não conseguia pegar ele muito no colo. Então, assim, o Matheus me ajudou, o Matheus deu banho. O Matheus cuidou muito dele, graças a Deus. O Matheus é um paizão, assim, não tenho o que reclamar dele. Ele foi ótimo no hospital. Foi tudo ótimo, assim, essa questão. Agradeço muito como foi meu parto, assim. Não desejava isso, mas tudo isso que eu passei, acredito que foi por causa dos 30 quilos que eu ganhei. Então, vocês não ganhem esses 30 quilos, gente. Pelo amor de Deus, se for engordar, engorda pouco. Porque a gente já fica com retenção de líquido no final. Então, assim, porque tudo que eu passei, acredito que tenha sido por isso. Ele não ter virado por causa do excesso de líquido, ele ser grande, ele não ter encaixado por causa que ele era grande, a cabeça grande, ele todo grande. Tudo isso foi por questão do peso. O meu peso acarretou nele crescer e tudo mais, né? Então, assim, eu acredito que na próxima gravidez eu vou ter mais cuidado, espero em Deus que eu não fique tão faminta como eu fiquei nessa, né? E aí foi isso meu parto, gente. Passei as fotos, eu não tirei foto nenhuma pós-parto. Só teve a foto do parto mesmo, que eu acho que foi minha mãe que tirou, que eu vou postar aqui, que os cabelos tudo trash. Não tirei foto depois. Gente, o povo ia lá na maternidade visitar, e eu com os cabelos assim, eu andava que nem, gente, eu andava que nem robô, devagarzinho, que morria de dor, muita dor, gente, depois. Cara, nada, eu olho essas blogueiras aí, tipo assim, tem umas blogueiras que tiveram parto na mesma época que eu, tiraram foto, neném nasceu, tudo bonitinha, maquiada, tiraram foto com as visitas, conseguiram receber visita, tudo mais, linda, maravilhosas. Todos os dias depois, tudo lindo, cabelo impecável, maquiagem, eu toda gente, desestruturada, toda esdrúxula. E aí foi isso, gente, meu parto. Não se desmotivem, é importante o parto normal, é interessante o parto normal. Se você tiver condição de ter parto normal, tenha parto normal. Eu só peço que, se vocês tiverem condição, façam um convênio, façam particular, porque realmente a analgesia é outra coisa. Eu acho que se eu tivesse tido analgesia, teria sido mais rápido, eu não teria sofrido, eu poderia estar maquiada, não teria passado tão mal. As fotos iam funcionar, porque eu queria tirar foto. Meu parto, não tirei nenhuma. Pensa se eu tivesse contratado alguém para tirar foto e filmar, gente, pelo amor de Deus. E aí foi isso, gente. Parto normal é melhor que cesárea, sua recuperação é melhor. Eu com 15 dias eu já estava andando, dirigindo, fazendo tudo normal. Realmente a gente tem que esperar o resguardo, né, os 40 dias para fazer coisas mais assim, pesadas, carregar peso e tudo mais. Mas recuperação mesmo, você pode fazer tudo. Dei banho no meu neném, cuidei do meu neném, aprendi, porque, gente, eu era péssima, a gente não sabia trocar uma fralda, né? Fiz tudo. E assim, foi muito importante. Pensa você fazer isso só depois de um mês, né? Você perder esse primeiro mês, as coisas, você demorar. Então, assim, meu sonho era ter parto normal e eu tive, né? Próximo com analgesia, né? SUS é muito importante, gente, não falo mal, foi muito importante. Amo o médico, eu não lembro o nome do médico, nem perguntei. Assim, foi as médicas eu fiquei com muita raiva. Agora ele foi pra mim um anjo que Deus mandou. Minha mãe foi muito importante, né? Porque minha mãe chegou, ela foi outra médica, ela realmente brigou comigo. Para, menina, de virar o olho, para, vamos, força e tal. E me ajudou, me motivou. A Pete, cara, foi essencial, porque ela segurou a barra mesmo. Os piores momentos foram com ela, né? A Pete foi porreta. O meu marido, graças a Deus, não assistiu o parto, porque eu acho que ele desapaixonava. Ele pedia pra separar, porque, gente, pelo amor de Deus, ele pedia pra separar, eu acho. Graças a Deus, Deus é bom que ele teve diabetes, ele tem diabetes que isso salvou, porque se ele assistisse, eu acho que ou ele ia desmaiar e passar mal e os médicos iam me largar e ia cuidar dele, ou não ia dar certo. E é isso, gente. Esse é meu relato de parto. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam aqui, tá? Me sigam no Instagram, sigam o Lucas no Instagram, que lá a gente conversa muito. Eu passo um pouquinho do meu dia a dia lá. Se vocês quiserem compartilhar, tá? É importante para passar esse vídeo para outras pessoas, né? Não se prendam à minha experiência, não achem que a experiência de vocês vai ser igual. Às vezes eu queria realmente cuspir o neném, não aconteceu. Mas foi do jeito que Deus quis, foi abençoado, maravilhoso, tô aqui bem, saudável. Perdi quase os 30 quilos, gente. Com uma semana eu já tinha perdido a metade.
faltam, se não me engano, 5 quilos pra eu perder. Minha barriga, eu fiquei com a barriga muito grande, eu vou postar a foto aqui no final do vídeo. A foto do parto, a foto da minha barriga, né? A última semana, tudo mais, pra vocês verem como tava muito grande. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Realmente foi um parto anormal, punk, né? Mas foi o meu parto, foi a minha história com o Lucas e deu tudo certo, né? E é isso, gente. Até o próximo vídeo, viu? Um beijo!